Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos nós para mais uma conversa e hoje quem vai estar em destaque são mesmo os jovens. Tem tudo que ver também com o grande acontecimento do dia. Tem início o Sínodo dos Bispos no Vaticano. Os jovens, a fé e o discernimento vocacional é o tema que vai estar em debate durante 3 semanas. Portanto, bispos do mundo inteiro vão refletir, vão analisar e vão tentar encontrar uma resposta para todos os desafios que os jovens foram colocando. No inquérito também foram respondendo, não só a nível da diocese, mas também a nível mundial, por um inquérito colocado pelo Vaticano Online e que perguntava aos jovens, no fundo, basicamente, o que é que eles querem da Igreja e que Igreja é que querem. E eles não se fizeram arrojados e responderam. E tem uma série de situações que colocam a Igreja que são tidas já como os grandes desafios para os próximos tempos. E precisamente por isso nós também vamos, ao longo destes dias, tentar trazer alguns jovens para percebermos a sua missão nesta vida da nossa Igreja, vermos o que é que eles pensam sobre todos estes desafios, sobre a atualidade da nossa Igreja, e vermos ainda onde é que fica a fé para a nossa juventude. Por isso, comigo em estúdio vou ter 2 irmãos. Ora, logo aqui à minha direita tenho a Inês Lopes e depois, ao lado dela, está o irmão, o Paulo Lopes. Porquê 2 irmãos? Porque eles têm assim uma história em comum que nós vamos chegar a saber tudo direitinho. E também percebermos que a vocação pode surgir de várias formas e que a fé pode ser um grande amigo de caminho. Mas eles é que nos vão contar tudo direitinho. Portanto, está convidado a ficar connosco nesta conversa. E desde já, muito obrigada aos 2 por terem aceitado este convite. Se calhar começava por ti, Inês. O que peso ou onde é que a fé e a religião entram na tua vida? Desde sempre ou tu tens um percurso nos teus 25 anos em que houve um despertar diferente? É verdade, houve esse despertar diferente. Foi muito engraçado. Nós fomos católicos, sempre fomos católicos batizados, mas até a forma como ingressámos na igreja foi muito curiosa. Eu era batizada, mas não andava na catequese. Iniciei a minha escolaridade, primeiro, segundo ano, tudo, sem esta vertente religiosa, vertente católica. E passo com a catequese, não é? Exatamente. E o que é que acontece? Há um dia, na minha escola, em que bate uma senhora à porta e que nos começa a falar de Jesus. Começa a cantar connosco a música do Mar da Galileia, começa a falar-nos das aparições de Nossa Senhora em Fátima, que tinham acontecido em Portugal, a dizer, na altura, a vidente, a irmã Lúcia, ainda era viva, e a dizer que ainda era viva, e falar-nos assim um bocadinho destas coisas. De uma forma que a mente humana não consegue explicar. Eu cheguei a casa sem saber, no fundo, o que era isto de Jesus, da Igreja, toda esta dinâmica, e disse à minha mãe, oh mãe, eu quero ir para a catequese. Apareceu lá uma senhora na escola e eu quero ir para a catequese. A minha mãe vira-se para mim e disse assim, oh filha, tu vais para a catequese, só velhinhas a explicar as coisas. Eu andei na catequese e não gostei nada, porque era uma seca. E eu virei-me e disse assim, não mãe, aquela senhora apareceu lá na escola, as minhas amigas andam na catequese e eu também quero ir para a catequese. E assim foi. A minha mãe depois colocou-me na catequese. Nós andávamos às quintas-feiras, eu entrei no ano, já entrei tarde, nem fiquei com elas na mesma turma. E no ano a seguir, ou 2 anos depois, entrou o meu irmão. E então a nossa mãe fazia o seguinte, nós tínhamos catequese à quinta-feira e enquanto nos deixava na catequese, ficava na igreja a rezar o terço e depois ficávamos todos juntos para a missa. Foi este o início da nossa caminhada. E o irmão, foste influenciado por ela, Paulo? Sim, porque eventualmente, se não fosse pela minha irmã querer ir para a catequese, possivelmente a nossa mãe nunca teria a iniciativa de nos colocar, não é? Então, parte sempre um bocado da minha irmã. Portanto, no fundo, foi ela foi despertada para esta questão e tu foste despertado por ela. Sim, sim. Pois a minha irmã também ia à catequese, eu ia à catequese porque ela ia à catequese e era assim um pouco também... Oh Inês, o que é que te cativou naquela senhora para chegares com essa vontade toda? Porque às vezes costuma-se dizer que o testemunho é mais do que 1000 palavras. Seja ele
por palavra de facto ou por gesto. Neste caso foi um testemunho por palavra. A senhora deve ter falado com um amor tão grande de Jesus que te cativou. Tal e qual, eu não faço ideia o que foi, mas eu acredito que houvesse na altura pessoas na igreja a interceder por estas pessoas que iam dar a cara, que iam falar. E então, ao haver um grupo de oração por trás, porque eu acho que é sempre uma preocupação grande, rezar pelas crianças, rezar por aqueles que andam afastados, rezar pelos jovens, e então, ao haver esse grupo de intercessão, e ao ir a alguém, os frutos aparecem. E depois de lá estás na catequese, como é que foi? Realmente era interessante ou tu pensaste, a minha mãe tinha razão que isto é uma grande seca e agora como é que eu saio desta alhada? Foi muito engraçado, mas eu acho que foi um amor à primeira vista. A sério, Cláudia. Porque as coisas cativavam-me. Diziam na catequese que nós tínhamos que rezar em casa de manhã e eu rezava de manhã e depois havia uns que rezavam também à noite e eu passei a rezar à noite porque os colegas da catequese também rezavam à noite. E havia aquela do... Não sei, foi uma sede de Deus que puseram no meu coração que eu comecei a ir atrás. Tanto foi que depois comecei a fazer parte do grupo de leitores, grupo do coro, e às catequeses todas, e cada vez que havia assim coisas extra, ou momentos de oração extra, eu queria ir também, e vigílias, e às vezes éramos crianças, e a minha mãe, pronto... Tinha que ir também. Sim, sim. Portanto, é tão importante haver isto nas crianças, porque eu acho que o que acabou por acontecer foi que o testemunho das crianças acabou por converter a mãe, acabou por inflamar a família. Era isso que eu ia dizer. Vocês acham que o vosso testemunho, o quererem ir à catequese... Primeiro, tu também ficavas assim entusiasmado com a tua irmã, porque eu já percebi que ela foi assim um amor por Deus à primeira vista. Ele conquistou-a. Não, eu sempre fui uma pessoa mais calma. Eu, de certo modo, nunca manifestei. Acreditava sim. Pronto, nunca fui também muito de rezar. Era muito raro na altura, quando era mais novo, rezar. Mas sim, ia, e uma das coisas que também me puxou mais para a igreja foi numa altura, acho que foi depois da primeira comunhão, no terceiro, quarto catecismo, já não tenho bem a certeza, em que foi lá um rapaz que pertencia aos acólitos a perguntar, pronto, se alguém queria ir para os acólitos. Eu, pronto, na minha inocência, não sabia o que era, perguntei, então, mas o que é isso? E ele disse, de uma maneira muito simples, são aquelas pessoas que estão lá a ajudar o Senhor Padre. Sim, porque não? Posso experimentar. E pronto, e acabei por ficar, e isso foi aquilo também que me foi dando o combustível, por assim dizer, para te aumentar continuar. o gosto e Sim, para te demonstrar mais o outro lado de Jesus, que se calhar tu ouvias muito na teoria, na catequese, mas que na missa ias colocando em prática, por assim dizer. Sim. E vocês têm então hoje, estes anos depois, a noção que foram um motor conversor na família? Ou pelo menos para a mãe? Sim, pelo menos para a mãe. E eu acho que houve fases, de certo modo, quando éramos mais novos, éramos nós que puxávamos pela nossa mãe. Houve uma fase da nossa vida em que foi a nossa mãe que puxou por nós. E agora acho que andamos os três de mãos dadas, por assim dizer. Sim. E puxamos uns pelos outros. Tu dizias que é muito importante esta existência na vida das crianças. Ou seja, de facto, o que hoje se está a perder é este partilhar da vida de Jesus, da vida deste homem que tanto sofreu e deu por nós, mas que falta isto nas famílias portuguesas. Está-se a perder o hábito de rezar, o hábito de falar, o hábito de ir à missa juntos, e isto depois também afasta os nossos jovens e crianças da igreja. Sem dúvida, Cláudia. Nós somos formados por corpo e alma. E se começamos a viver só do corpo e não alimentamos a alma, nós deixamos de ter aquela força, a esperança, não conhecemos a verdade, não conhecemos Cristo e começamos, por isso, isto são consequências. Por isso é que depois há cada vez mais pessoas a fazer abortos, cada vez mais pessoas a recorrer ao suicídio como o fim último, cada vez mais pessoas a não encontrar um sentido para a vida. Nós vimos todos de Deus, nós somos criaturas de Deus. E de alguma forma Ele fala connosco, Ele age em nós, Ele está em nós. E se as pessoas começam a calá-lo, que é este não alimentar a alma, as coisas correm mal. E para alimentar a alma precisamos de olhar à sua palavra e ir à sua casa.
Sem dúvida, não é? A grande fonte que nós temos e que a Santa Igreja, a tradição da Santa Igreja nos deixou, são os sacramentos, que é o mais próximo que nós estamos do Senhor. E depois a oração, não é? Que é o falar com o próprio Deus. Que é Às estarmos vezes em os jovens de hoje, Inês e Paulo, isto é para os dois, dizem assim, ei, mas ir rezar é uma seca. E essas vocês aqui, como jovens, o testemunho que dão é, mas rezar tem que ser só por fórmulas? Ou nós podemos conversar com Deus? Tu conversas com Deus, Inês? Sem dúvida, especialmente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, onde Jesus está realmente presente e ali sim nós falamos com o Senhor. No entanto, as fórmulas são igualmente importantes. A Nossa Senhora dá-nos muitas promessas por meio do Rosário. E apesar de ser aquela repetição, eu gosto muito de pensar, ao início para nós também não foi fácil. Há aquela aridez do rezar sem sentir nada. Mas lá está. Só para rezar, não é? Mas lá está. Se nós amamos a Deus, nós enfrentamos toda essa aridez porque os frutos depois são abundantes. E connosco aconteceu, veio o amor à oração por meio desta insistência. Hoje em dia, se nós dissermos às pessoas que se calhar não somos os únicos, há imensa gente a amar rezar o terço, mas é uma coisa que uma pessoa que não esteja à espera ou que esteja fora desta realidade, como é que estes amam rezar o terço? Que seca! Exatamente. Mas não é... Lá está. É preciso, com o rezar e com a interioridade que se vai fazendo no rezar do terço, Paulo, tu acreditas que vais conhecendo cada vez melhor Nossa Senhora, que por sua vez nos conduz até Deus, e por isso essa intimidade é que faz nascer este amor que a tua irmã está a falar? Sim, eu acho que sim. Eu acho que isto é um pouco como uma família, não é? A Sagrada Família de Nazaré. Ou seja, nós vamos à mãe pedir qualquer coisa que o pai não nos dá. Ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso pai, não é? Porque é Deus, e é nosso irmão. Então, se nós queremos nos dirigir a Deus, a Jesus, para pedir qualquer coisa, temos que sempre passar pela mãe, não é? Até porque as coisas com uma mãe são sempre mais fáceis. Eu não sei se tem família ou não, mas de certeza que se tivesse uma criança, que é o que nós somos, crianças, nas mãos de Deus, ficava enternecida por uma criança a pedir-lhe um chupa. De certeza, se o pai não desse, a mãe dava, pronto. sempre maneira, não é? Sim, e é tal coisa. Vá, toma lá o chupa, mas não digas nada ao pai, não digas nada ao pai. Eu acho que a partir do rosário, do terço, para quem não reza o rosário, que se vai ganhando esta intimidade com Deus. Acho que vejo mais assim. Vocês são uns jovens que já estão, eu diria, num caminho e num relacionamento com Deus mais à frente. Nem toda a nossa juventude está neste degrau, não é? O que eu vos pergunto é, como é que vocês olham, estando deste lado, como é que vocês olham para a nossa juventude de hoje e o que é que vos mais preocupa? Isso é uma questão pertinente. O nosso caminho, e eu se calhar aqui falo mais para mim, não foi perfeito. O meu caminho não foi perfeito. Eu cheguei ali à fase do secundário, da faculdade, e eu não queria rezar. Eu era muito rebelde. Cláudia, eu fazia coisas... Eu era o género de menina que saltava aos muros de casa para ir para a borga com os amigos. Eu era o género de menina que respondia mal à mãe, que era refilona. As coisas não foram fáceis. E foi muito engraçado, porque foi o terço que nos salvou. Eu podia ter apanhado a maior bobeira na minha vida. Eu podia andar em caminhos transviados. Mas eu rezava sempre em família. E às vezes o nosso terço em família, não tinha as 10 contas do rosário, não tinha a dezena. A dezena. As nossas dezenas eram feitas, às vezes, de 5 Ave-Marias, porque queríamos era despachar aquilo. E a nossa mãe, da sua infinita paciência, ela rezava aquilo que nós queríamos, porque ela queria rezar connosco, por mínimo que fosse. E foi isso que me foi transformando a mim e que foi feito. Eu acho que a Nossa Senhora acabou por me resgatar por meio dessa pequena oração. Basta haver qualquer coisa.
E agora eu hoje em dia olho para os jovens tendo presente a história que aconteceu comigo. Ou seja, se eu andava num caminho tão transviado, numa vida tão desordenada, e o Senhor se compadeceu de mim, e hoje me fez conhecer a verdade, e fez-me ser parte integrante da Igreja Católica, que é uma alegria para nós, há de fazer o mesmo com os outros. Basta nós intercedermos, basta continuarmos a rezar por eles, como a nossa mãe rezou connosco, e não desistirmos. E tu, Paulo, foi um caminho certinho ou houve por aí também alguns desvios? Pronto, eu falo pelo menos daquilo que eu via. Eu não era tão rebelde como a minha irmã. Ela também é mais velha, pronto, não é? Pronto, eu, como já disse, eu sempre fui uma pessoa mais calma. Pronto, fazia as coisas contrariado. Às vezes a minha irmã e a minha mãe queriam rezar e eu... Seca estas Vá, vamos lá, está bem, vá, vamos lá despachar isto. Tipo Francisco, vamos lá despachar isto. A Tinta também, não é? Tinha aquela maneira engraçada de ensinar os primos a rezar o terço, que era para aquilo ser mais rápido. Ave Maria, Santa Maria. Ave Maria, Santa Maria, estava bem. Era um pouco assim, mas pronto, é como a minha irmã disse, que foi o terço que nos foi moldando, e de 5 Ave Marias passaram a 10, de 10 passaram aos mistérios diários, não é? Os gozosos, dolorosos e gloriosos, e daí foi o rosário completo, os 15 mistérios. Nós não conseguimos fazer os luminosos porque com as coisas da vida é-nos completamente impossível, mas os 15 mistérios, gozosos, dolorosos e gloriosos, esforçamos-nos sempre por rezar, mesmo que as outras devoções fiquem para trás. O rosário é aquilo que nos dá alimento e combustível. Para seguir em frente. Sim, sim. E mantendo também, de certo modo, presente a juventude, porque nós vemos que o caminho que está a seguir não é o mais favorável. É um caminho complicado. É um caminho complicado e tem que haver um testemunho jovem para atrair jovens. Um pouco como... Então, mas se há jovens lá, se há alegria lá... Se calhar tem alguma coisa de Sim. interessante lá, não é? Eu estava a ouvir-te falar e estava a pensar, no fundo, vocês têm o grupo de amigos e com toda a certeza dentro do grupo de amigos vão ter aqueles que possam já estar no mesmo patamar que vós, mas aqueles que estão lá muito atrás. E como a Inês dizia, por caminhos ali um bocadinho mais complicados. Como é que vocês defendem a vossa fé perante aqueles jovens que dizem mas isso é uma seca, olha onde é que tu andas e tal, não, isso não é por aí. Como é que vocês tentam demonstrar-lhes que, olha, que é tudo por aqui, tudo tem que passar por aqui, como é que é? Tal e qual. Então, nós para defendermos a nossa fé, primeiro temos que conhecê-la, não é? Temos que conhecer o que é que Jesus nos disse no Evangelho, temos que conhecer o Catecismo da Igreja Católica, temos que conhecer o Código de Direito Canónico, temos que conhecer essas coisas. Porque se não soubermos, então à primeira bufetada que nos mandam, nós caímos, não é? Não pode ser. Temos que defendê-la. E para isso também buscamos, pessoalmente, exemplos da vida dos santos, que tanto nos ajudam. E procuro sempre... assim, nós somos criaturas de Deus. E por isso eu acho que cada pessoa, por mais afastada que esteja da verdade, quando ouve a verdade, parece que toca um sininho aqui dentro. E a pessoa fica, pois realmente... Aconteceu-me isto recentemente no trabalho. Nós estávamos a falar sobre a existência ou não do inferno. E então houve algumas pessoas que me disseram assim, oh Inês, o inferno, isso era para quando éramos crianças e nos queriam assustar ou nos queriam castigar ou qualquer coisa. E aliado a isto, a existência ou não do inimigo de Deus. E eu virei para eles, depois de estarmos a falar carradas de vezes e de lhes dar exemplos e dizer que havia as revelações de Santa Francisca Romana e dizer que havia que isto é a doutrina da Igreja e que nós não podemos ir contra a doutrina da Igreja e que em Fátima Nossa Senhora mostrou o inferno aos pastorinhos. Enfim, eu saquei todas as armas que tinha. E já cansada, e se calhar até fui um bocado colérica quando falei com eles, virei-me e disse assim, vocês não veem que a maior manha do inimigo de Deus é fazer-vos pensar que ele não existe e que o inferno não existe, porque assim as pessoas continuam a pecar e a fazer o que querem? Calaram-se todos,
olharam uns para os outros e disseram: epá, desta não estava à espera. Portanto, ficaram sem argumentos. Tal e qual, tal e qual. E eu, glória a Deus. Porque realmente é, sem dúvida, uma das grandes armas. Olhando a isto que a tua irmã acaba de dizer, ir até buscar o exemplo dos santos, Paulo, achas que é importante cada vez mais ser ainda mais falado, mais divulgado, os mais recentes santos da Igreja Católica e os mais jovens não mártires, que é muito importante, o Francisco e a Jacinta, e por glória de Deus, com toda a certeza, teremos também a Lúcia, mas pelo menos estes dois, porque são criancinhas e eram tão pequeninos e ignorantes e não sabiam ler e, portanto, para as pessoas perceberem que, afinal, esta santidade do alegrai-vos e exultai, que diz o Papa Francisco na sua exortação apostólica sobre a santidade, é possível a qualquer um. Pessoalmente, eu acho que é possível a qualquer um. No entanto, as pessoas têm que querer. E, referente ao exemplo e ir dando exemplos, acho que é-nos necessário vermos como pessoas como nós conseguiram alcançar proezas tão grandes. De certo modo, como é que a Jacinta, um exemplo que nós temos mais claro que das três, dos três enquanto estavam juntos, não desfazendo da irmã Lúcia, porque a santidade dela é claro, algo fora do comum também. Mas como uma criança de 9 anos, quando estava a ir, por exemplo, para Lisboa, que foi um dos momentos mais difíceis para ela, a prima disse: Jacinta, não penses nisso. E uma criança diz algo do género: não, eu quero pensar, porque quanto mais penso, mais sofro, e quero sofrer tudo por Nosso Senhor, por amor a Nosso Senhor. Isto é algo impensável que uma criança diga, não é? Aliado a isto, todos os grandes santos também que existiram na Igreja, mas nós temos que olhar sempre a esta parte, de certo modo, divina, que como Deus operava, para percebermos que uma alma dócil ao Espírito Santo alcança tudo. Temos que abrir-nos. Olhando para o teu percurso na Igreja, nestes caminhos que já fomos aqui falando, tu já tiveste um caminho em seminário? Não? Como é que foi? Não, a única... Ou estás a pensar? Sim, a única experiência Como é que foi essa história? Conta-nos lá. A única experiência que eu tive com seminário foi um retiro de pré-seminário que eu fiz, acho que foi há 2, 3 anos, onde depois acabei por me dissociar, nunca ocorreu nada, até porque para haverem frutos a árvore tem que crescer mais. E na altura, de certeza que se eu escolhesse um caminho de seminário, que eu iria desistir a meio do percurso, quase de certeza, até porque diversas razões. Mas é necessário, e isto falo a título particular, irmos rezando a nossa vocação. Se o Senhor nos chama ao matrimónio, ou se nós achamos que é o matrimónio, há que rezar, há que pedir ao Senhor sinais, que é o matrimónio, e para além de pedir os sinais, há que pedir a Deus que nos mostre com clareza os sinais. Porque muitas vezes Deus mostra-nos, mas nós não queremos ver. Nós não queremos aceitar e queremos a nossa vontade. E isto também é muito, muito importante e muito necessário, não só o rezar para discernir, mas o rezar para fazer a vontade de Deus. No fundo, nesse rezar é deixar o coração aberto à obra do Espírito Santo, para que Ele nos ajude a ver aquilo que nós, de facto, não queremos ver. Sim, e é necessário, acho que uma maneira de rezar é ir à Santa Missa, que é a maneira máxima que nós temos de oração, e, sobretudo, o sacramento da confissão, que isto é uma opinião particular, eu acho que está, de certo modo, em desuso pelas pessoas. E é um dos sacramentos mais importantes que nós temos, para além do sacramento da Eucaristia. Porque é aquilo que nos leva, de certo modo, ao céu.
é aquilo que nos apaga os pecados em nós, é aquilo que nos faz santos, por meio da... Ou seja, sempre em paralelo, confissão, comunhão, comunhão, confissão, há sempre que fazer este jogo. Não é? Para que possamos ter uma conversão total, não é? Sim, e é o que, de certo modo, é o que Nossa Senhora pede os primeiros sábados, não é? Confissão, comunhão, o terço e uma meditação nos mistérios, não é? Portanto, eu acho que para mim Fátima, a mensagem de Fátima e tudo o que ela tem é o resumo da nossa fé, portanto... Olhando a isto e o tempo voa e a conversa está tão agradável, confesso, estamos neste mês de outubro, além de ser um mês de missão e este ano de uma forma tão especial em Portugal, porque começa neste mês de outubro um ano de missão para que depois termine no extraordinário de 2019, como o Papa Francisco pediu e os nossos bispos pensaram, então vamos fazer um ano, não vamos só fazer um mês, mas... Este é também o mês em que se está, então, como eu dizia no início, a refletir sobre a ligação dos jovens à Igreja, a fé, o discernimento e o processo de acompanhamento que eles devem ou não devem ter, têm ou não têm tido. Que expectativas é que tu tens, Inês, sobre aquilo que daqui a 3 semanas vai sair? Temos que rezar. Temos que confiar. Expectativas eu não as tenho, mas temos que entregar tudo, sobretudo, à Rainha do nosso Portugal, à Imaculada Conceição, à Nossa Senhora, que foi coroada Rainha e que até hoje ainda não tirou a coroa. Portanto, temos que confiar muito na Mãe, para que ela interceda, porque nós, dos homens, não podemos esperar nada, mas de Deus, somos filhos de Deus do impossível e podemos esperar tudo, e coisas grandes e maravilhosas. E tu, Paulo? Sim, mantendo uma expectativa positiva, mas sempre em oração. Sempre a pedir que Deus toque os jovens para o caminho certo e para aquilo que é necessário para a Igreja, para a reforma da Igreja. Porque sem oração nós não conseguimos nada. Sem oração somos fracos e caímos logo à primeira dificuldade. Há pouco falávamos de vocações e, no fundo, é um pouquinho isto que também vem sempre no cerne da questão. Qual é a tua vocação, Paulo? A minha vocação, neste momento, ainda estou a discernir, ainda estou a rezar, mas é muito provavelmente o Senhor chama-me ao sacerdócio, mas isso com tempo, com calma, porque não é uma decisão que se tome de ânimo leve, sim, não é? Sim, é uma coisa que é necessária ser muito rezada. E tu, Inês? Eu. Então... eu vou dizer as palavras de uma grande santa, Santa Teresinha do Menino Jesus, aproveitando que também estamos aqui no mês das missões, e ela dizia, ela queria ser muita coisa, e eu também quero ser muita coisa às vezes, mas ela dizia no fim que a minha vocação é o amor, e não é só a minha, mas é a nossa, a vocação do amor, que não nos esqueçamos que a nossa vocação primeira é o amor, e às vezes... esqueçamos o nosso egoísmo, a nossa vontade própria em prol do outro, do altruísmo para com o outro, do amor para com o outro. Muito bem, eu ia pedir uma mensagem final, mas olha, já não vou, porque essa é fabulosa para encerrarmos este Matinais. Muito obrigada aos dois por terem vindo e por darem, no fundo, este testemunho de fé no seio dos nossos jovens. Obrigada. E é assim, caro telespectador, que hoje terminamos o Matinais e mais não tenho para dizer, a não ser até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.